Olá, boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos novamente, como todas as segundas-feiras. Boa noite, Sueli Reis. Sueli já aqui conosco nessa noite de segunda-feira. Hoje é dia 7 de agosto de 2023. Nossa, já passamos da metade do ano de 2023 e assim voou. Foi muito rápido. Mas é uma alegria estarmos aqui. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e como todas as segundas-feiras, nós temos o nosso encontro marcado. A nossa palestra semanal, quando procuramos trazer sempre um tema para refletirmos à luz da doutrina espírita. Então, amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, e cumprimentando também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, amigos, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos, fazendo parte dessa família, que é a família do SEAC de Olambra. Boa noite, Rita de Cássia, seja bem-vinda. Mas nós sempre gostamos de lembrar, para aqueles que estão agora conosco e para aqueles que vão nos assistir depois. Coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. Ao final, nós receberemos o passe magnético espiritual oferecido pelos emissários divinos. Então, vamos manter a nossa sintonia com muita fé, com muita esperança, e mesmo aqueles que vão assistir depois, procedam dessa mesma forma, com muita confiança, porque os benfeitores amigos estarão auxiliando a cada um que, com fé, que abrindo seus corações, estiverem nesse momento espiritual, com essa vontade, com esse desejo de receber. Então, amigos e amigas queridas, nós vamos preparando espiritualmente o nosso ambiente. Nós sempre gostamos de ler um livro de mensagens, uma página de um livro de mensagens, e como esse sempre está aqui pertinho da gente, nós vamos aqui abrir o livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Então, vamos aqui ver qual a mensagem que vem para a gente. Olha só, abri aqui na mensagem 135, paz. Lembrando que domingo será o Dia dos Pais. Então, abrimos aqui numa mensagem falando sobre os pais. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vamos repetir o que Paulo ensina à igreja de Efésios. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 4. Emmanuel nos traz assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Prossegue o benfeitor. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade,
mas as inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhe foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados por vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência, mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da era nova, compreendendo que se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Mensagem belíssima e profunda. Vejam, como nada é por acaso, abri aqui na mensagem 135, dirigida aos pais, lembrando que agora, domingo, no nosso Brasil, nós comemoramos o Dia dos Pais. Então, nós vamos reler o que Paulo escreve à igreja de Efésios. No capítulo 6, versículo 4, a mensagem 135 do livro Vinha de Luz. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amigos, vamos orar, rogando ao Senhor da vida e ao seu Filho amado Jesus, que nos auxilie. Para nós, que somos pais, avós, que Ele possa nos sustentar, nos orientar, para que possamos sempre agir com bom senso, com equilíbrio, com amor, mas também sabendo cuidar da melhor forma possível e rogando a cada benfeitor amigo que possa estar conosco nesta noite. Nós vamos dando início a mais esse encontro espiritual, agradecendo a oportunidade de termos chegado aqui neste momento e pedindo ao Senhor Jesus que esteja sempre presente em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos e amigas, cumprimentando o nosso querido Arnaldo Reis, a Eudócia Reis, essa família tão especial, e esses amigos todos que vão chegando devagarinho, mas nós vamos iniciando a nossa noite com muita alegria, mandando um abraço para a nossa querida amiga Flávia Svensson e para todos esses amigos e amigas tão especiais que estão aqui conosco neste momento. Nesta noite do dia 7 de agosto de 2023, nós vamos dar continuidade à reflexão que nós iniciamos a semana passada. A semana passada, nós começamos a refletir sobre o Cristo e as religiões não cristãs. O Cristo e as religiões não cristãs. E nós ficamos pensando, se
o Cristo, se Jesus é o governador espiritual do nosso planeta Terra, o Cristo é o governador, por que ele permitiu o surgimento de tantas religiões não cristãs? E nós iniciamos essa reflexão semana passada, na primeira parte. Quem não teve oportunidade de estar conosco, depois podem ir lá no nosso canal do YouTube, no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e lá na playlist Palestras, buscar lá. Hoje é dia 7, foi dia 31 de julho, a mensagem O Cristo e as Religiões Não Cristãs, a primeira parte, para que a gente possa compreender melhor e entender, será que nada é por acaso? Será que as coisas acontecem assim, sem nenhum planejamento? E a gente sabe que não. Semana passada, nós falamos sobre a religião, o hinduísmo, falamos, hoje nós vamos dar continuidade, falando sobre o budismo. Na realidade, é apenas uma pincelada, porque se nós formos realmente estudar essas religiões, nós teríamos que aprofundar muito mais, mas apenas para que nós, espíritas, tenhamos uma compreensão de como que foi toda essa organização dessas religiões, dessas filosofias, dessas doutrinas que foram surgindo no nosso planeta, antes mesmo da vinda do Cristo, antes mesmo da vinda de Jesus, e mesmo depois que Jesus já havia vindo, ainda foram surgindo outras doutrinas. Mas será que isso ficou assim, sem nenhum. Foi apenas. Aconteceu? Nós sabemos que o nosso planeta e o universo inteiro, ele é regido por uma lei, é regido por uma lei divina. Sabemos que o Pai, ele está atento a tudo. E os seus emissários, os Cristos, porque não existe somente o Cristo terráqueo aqui, o Cristo que veio à Terra, existem Cristos por todo esse universo, eles estão vinculados diretamente ao Pai. Como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mas então hoje nós vamos ver o budismo. O budismo, de uma forma muito superficial, conforme nós dissemos, mas o fundador do budismo foi Siddhartha Gautama. E o Siddhartha Gautama, ele viveu uns 500 anos antes da vinda do Cristo, antes da vinda de Jesus. Segundo os historiadores, ele nasceu em 560 antes de Cristo e morreu em 480 antes de Cristo. Então, cerca de 500 anos, quase 600 anos antes, surge esse emissário divino, o Buda, passou a ser chamado Buda, que significa Buda, o iluminado. Vejam, o iluminado. Era uma pessoa que iluminava, que tinha luz. E o Gautama, ele era filho de um rajá indiano. Em geral, esses missionários, eles vêm numa situação de pobreza, mas vejam, o Gautama não. Ele era filho de um rajá, lá na Índia. E até a idade adulta, ele viveu no palácio. Vejam, ele ali cercado naquele palácio, sem saber nada do que acontecia. Vivia ali o quê? Compartilhando as vantagens materiais destinadas à nobreza. Então, vivia alheio a tudo que se passava. Conta-se que Buda, ao percorrer o país, em certa ocasião, aí o que aconteceu? Ele encontrou mendigos, enfermos, pessoas passando por dificuldades, e aquilo confrangeu-lhe o coração. E certa noite, o que ele fez? Ele deixou o palácio, no esplendor de uma festa, para compartilhar a sorte dos desgraçados.
Foi aquele momento, provavelmente, foi assim aquele choque de realidade. Ele vê tanta ostentação, tanto luxo, depois do que ele já havia presenciado, ele sai do palácio. Carlos Embaçaí, espírita, no livro Religião, quando ele fala sobre o item, falando sobre o Buda, ele diz que foi no trato com as pessoas sofredoras e vivendo em contato com a natureza que Buda encontrou a inspiração para organizar a sua doutrina. Vejam, ele, naquele mês, saiu de toda a riqueza, de toda a ostentação, em contato com a natureza, em contato com o povo, eles têm aquela inspiração para trazer a sua doutrina. E ele começou como? Por combater as superstições, os sacrifícios. Até hoje nós já falamos sobre isso. Será que acabaram realmente as superstições? Será que acabaram realmente os sacrifícios em pleno século XXI? Mas ele, vejam, 500 anos antes de Cristo, cerca de 2.500 anos atrás, vejam como que nós demoramos para mudar. Por isso que nós somos considerados ainda crianças espirituais. Por quê? Ele começa 2.500 anos atrás, combatendo as superstições, os sacrifícios. A seus discípulos, ele nada ensinou sobre Deus, porque eles não podiam formar de Deus uma ideia justa e precisa. Vejam, quando Kardec inicia o Livro dos Espíritos, ele pergunta aos benfeitores amigos: que é Deus? Ele não pergunta quem é, ele pergunta: que é Deus? E eles dizem que é a inteligência suprema, causa primária, causa primeira de todas as coisas. Há 2.500 anos atrás, Buda iria falar para seus discípulos dessa maneira. Ele percebeu que eles não tinham condições ainda de compreender essa essência. Nós, 2.500 anos depois, ainda não conseguimos. Mas ele declarou que a alma renascia constantemente até a completa depuração de suas impurezas. Vocês conseguem fazer uma comparação entre o que o Buda já ensinava e alguma doutrina que vocês conheçam? Ele liberta do cárcere corporal, ou melhor, a pessoa, né? A alma, o espírito, aquele corpo, né? Que o corpo físico fica, mas o corpo espiritual permanece. Então, liberta do cárcere corporal, iria o que essa alma? Essa alma iria para o nirvana, que é a completa tranquilidade do espírito, segundo Buda. Ele ensinava que a miséria humana tem origem nas ambições egoísticas. E os benfeitores também falam isso a Kardec. Por que o mal ainda prevalece na humanidade? Pelo egoísmo, pelo orgulho. Então, ele já ensinava que a miséria tinha origem no egoísmo, nas ambições egoísticas. Ele já falava isso há 2.500 anos atrás. Mas o hinduísmo, que nós falamos a semana passada, e o budismo, ele tem como pontos comuns a reencarnação, o karma e a salvação. E para Buda, o ser humano, ele está preso a uma série de renascimentos. E como todas as ações têm consequências, o que determina o karma são os pensamentos, palavras e atos. Tem alguma semelhança com alguma doutrina que a gente conheça?
Para o budismo, o homem colhe o que plantou, não existindo um destino cego, nem uma divina providência. Uma existência está inexoravelmente presa à outra. No entanto, ao longo de uma série de renascimentos, encontra o homem a passagem. O que seria essa passagem? A porta, encontra a porta para a salvação, para a perfeição ou nirvana, que significa a palavra que significa apagar. Então, vejam, Buda acreditava que depois de várias reencarnações, o homem iria atingir a plenitude da perfeição. O budismo, ele mantém atualmente duas tendências principais. É a Theravada, que é a escola dos antigos monges, que enfatiza a salvação individual pela meditação. A meditação é uma coisa muito importante. E a Mahayana, que é o grande veículo que ensina a ser possível a salvação das pessoas. Então, hoje em dia, assim, duas escolas mais que se destacam dentro dessa doutrina budista. Na China, surgiu o Zen budismo, que era uma derivação da escola Mahayana, que dá ênfase à meditação como forma de alcançar a iluminação e, consequentemente, alcançar o nirvana. A meditação, ela existe em vários tipos de meditação, mas já está constatado cientificamente que meditar é importantíssimo para o nosso reequilíbrio mental, físico. Então, na China surge o Zen budismo, enfatizando a meditação como uma forma de alcançar a iluminação e, consequentemente, evoluir. Atualmente, o Zen budismo é mais praticado no Japão, onde existem cerca de 20 mil templos e 5 milhões de adeptos. Então, é um número bem expressivo. Vamos ver também, muito rapidamente, o taoísmo. Segundo a tradição, o taoísmo, Tao, quer dizer caminho. Taoísmo, caminho. Ele teve origem nas ideias, né, do mestre chinês Lao Tse, ou velho mestre. Nascido, vejam, Buda nasceu na Índia. O Lao Tse nasceu na China, entre 550 e 604 a.C. Então, mais ou menos os dois contemporâneos. E o Lao Tse, inclusive, foi contemporâneo de Confúcio, que era outro sábio chinês que iria desenvolver uma doutrina chamada confucionismo. Lao Tse, ele pregava a necessidade de bondade no coração humano, como condição de felicidade. Então, vejam, o que esses missionários ensinavam tem tudo a ver com a doutrina cristã, tem tudo a ver com a doutrina espírita. A Bíblia do taoísmo é o Tao Te Ching, que prega a existência de 3 caminhos. O Tao, como caminho da realidade íntima, refere-se ao Criador, de onde brota a vida e ao qual toda a vida retorna. Veja, interessante. O Criador brota a vida, nós não falamos isso, nós espíritas? O Pai não foi que deu a origem aos espíritos? E nós também depois não vamos retornar? O tal como caminho do universo, da norma, do ritmo da natureza, e o tal como caminho da vida humana. Então, são 3 caminhos que nós precisamos seguir. Mas
O taoísmo é um sistema filosófico de crenças politeístas. Nós vimos a semana passada o hinduísmo, eles têm uma crença em vários deuses. E o taoísmo, essas crenças politeístas em que se procura unir elementos místicos do culto dos antepassados com rituais do exorcismo, alquimia, magia. Mas Lao Tse, antes dele, também tiveram outros missionários enviados ao planeta por Jesus, nosso governador espiritual. Desde o início, Jesus estava responsável pelo planeta. Desde que era aquela bola de fogo, informação, para ser moldada. E ali esses outros missionários também lançaram as bases da organização religiosa da civilização chinesa. Emmanuel, benfeitor Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, através do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier, ele fala sobre as raças adâmicas. Ainda as raças adâmicas, elas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre. E entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos do plano espiritual, de sumo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. Porque as raças que surgiram aqui na Terra vieram da África, vieram da China, depois esses exilados de Capela, que são as raças adâmicas, eles contribuíram com a sua cultura, com o seu entendimento. A história, diz Emmanuel, a história não vos fala de outros. Antes do grande Forri, que foi o compilador de suas ciências religiosas, e Forri, ele refere-se no seu I Ching aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições do conhecimento espiritual. Então, vejam, eram missionários surgindo, trazendo aquelas doutrinas, aquelas filosofias, aqueles entendimentos, abrindo, ampliando a mente humana para que pudesse chegar no momento adequado, chegar o Cristo. Mas não parou por aí, sabemos disso, que depois da vinda do Cristo, depois da vinda de Jesus, outros missionários surgiram e outras doutrinas foram surgindo também. Então, nós percebemos o quê? Lao Tse, ele foi um elevado mensageiro do Senhor para aquele povo do Oriente. Suas lições estão cheias de sabedoria moral. Lao Tse, ele oferece inúmeras lições. Vejam, o ensinamento dele, que lindo. O Senhor dos céus é bom e generoso. Vejam, o que diz lá o Livro dos Espíritos, falando sobre Deus. O Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Nós não temos uma centelha divina? Na estrada da inspiração, eles caminham juntos, e o sábio lhe recebe as ideias, que enchem a vida de alegria e de bens. Então, vejam, Lao Tse, se a gente for analisar, a gente percebe aí os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos da doutrina espírita, com uma linguagem um pouco diferente, mas que tem a mesma profundidade, o mesmo sentimento. Como um dos porta-vozes de Jesus, Lao Tse desenvolveu uma filosofia religiosa avançada e superior, preparando o caminho do Senhor, que 6 séculos depois iria trazer
o seu evangelho à humanidade. Vemos também o confucionismo, que é um sistema filosófico chinês, também surgiu na China, de natureza moral e religiosa, criado por Confúcio, e que tem por base os princípios ensinados por Lao Tse. Porque nós sabemos que essas civilizações mais antigas foram da Índia, foram da China, que trouxeram grandes ensinamentos, grandes conhecimentos, inclusive na área da medicina. E entre as preocupações do confucionismo estão o quê? Vejam que interessante. Confúcio, dentro da doutrina que ele trouxe, ele tinha uma preocupação com a moral, a política, a educação e a religião. E são conhecidas pelos chineses como os ensinamentos dos sábios. O confucionismo ele se tornaria a doutrina oficial do Império Chinês durante a dinastia entre os séculos III antes de Cristo até o século III depois de Cristo. Então, essa doutrina oficial ela reinou durante uns 600 anos. E vários seguidores dessa doutrina moral deram continuidade aos ensinamentos de Confúcio após esse período, porque ela ficou durante 600 anos sendo uma doutrina oficial. Séculos depois, a Igreja Católica ela era a religião oficial de muitos países. E naquela época, antes do Cristo, na China, ela reina como sendo a doutrina oficial do Império Chinês, durante a dinastia Han. Eu acho que é assim que se fala, é H-A-N. Então, não sei se esse H tem um som de R ou tem um som mudo, porque é H-A-N, Han, ou Han. Mas, enfim, o mais importante disso tudo é compreendermos o confucionismo, que foi uma filosofia moral, de profundo impacto na estrutura social daquela época, o valor ao estudo, a disciplina, a ordem, a consciência política, ao trabalho. Então, são lemas que o confucionismo implantou na mentalidade chinesa. Se a gente for relembrando, a gente vai ver que tem pontos com a doutrina espírita. Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, ele teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. São espíritos missionários que vêm, às vezes, de outros orbes, e eles têm que se adequar. Jesus levou cerca de 3, 4 mil anos se preparando, se adensando a esse corpo grosseiro para poder retornar. Então, um espírito desse missionário, ele chega num determinado lugar, ele tem que se adequar àquele ambiente. A mesma coisa fez Jesus quando encarnou ali entre os hebreus, entre os judeus. Ele se comportava como um judeu que ele era. A doutrina de Confúcio ela foi dirigida à razão humana, rejeitando o misticismo e as prerrogativas dos poderes sobrenaturais. Vejam, o Espiritismo diz o quê? Uma fé raciocinada. Confúcio, ele já falava de uma doutrina que deveria ser dirigida à razão. Nada de misticismo, nada de sobrenatural, porque nós sabemos que o sobrenatural não existe, tudo está dentro de uma lei. Só que muitas das vezes, quando nós não entendemos essa lei, a gente acha que é sobrenatural. Vejam que era uma doutrina muito adiante do seu tempo. Segundo os historiadores, por se ocupar com o homem e com as coisas humanas,
Confúcio ficou conhecido como Sócrates chinês, preparando o solo da China no começo da era cristã para a penetração do budismo, que iria introduzir novos conhecimentos aos que foram ensinados pelos missionários chineses. Então, é tudo dentro de uma programação perfeita. O shintoísmo é uma religião surgida no Japão. A palavra Shintó, via dos deuses, ou caminho divino. O shintoísmo tem sua base no culto dos mortos, chamado de kami. O espiritismo é o quê? A doutrina dos espíritos, não é a doutrina de um homem. Os kami são espíritos divinizados que adquiriram poderes sobrenaturais após a morte. E isso de acordo com o entendimento do shintoísmo, que é essa religião que surgiu no Japão. Nós, espíritas, já temos uma compreensão diferente sobre isso. E o que acontece com esses espíritos divinizados? Porque nós sabemos, nós espíritas, que o espírito, nós, ao desencarnarmos, nós podemos continuar avançando no mundo espiritual, participando de cursos, evoluindo, mas nós não vamos adquirir poderes sobrenaturais ao desencarnar. É diferente. Quem leu as obras de André Luiz sabe muito bem disso, como que é esse processo. Mas, para eles, esses espíritos kamis, que são espíritos divinizados, eles circulam entre os encarnados, participando de suas alegrias e de suas dores, vigiando-lhes a conduta. Tem tudo a ver. Os historiadores informam que o shintoísmo é uma religião que não comporta um código moral ou um decálogo, propriamente dito, porque os seus seguidores consideram o povo japonês uma raça divina, daí não existir a necessidade de um código moral. Eles fizeram como os hebreus, não lembra um pouco os hebreus? Os hebreus se achavam que eram o povo escolhido de Deus, que eles eram um povo especial. Então, Deus cuidava deles, dos hebreus. Os demais não, os demais eram gentios. E dentro do shintoísmo, eles nem têm um código, porque eles dizem, nós não precisamos desse código, porque o povo japonês já é uma raça divina. É muito interessante esse entendimento deles. Então, o shintoísmo ele prescreve, na veneração dos seus mortos, os deveres religiosos de purificar o coração, por meio do arrependimento das ofensas praticadas contra os espíritos, e o de tornar puro o corpo pela higiene física. Também lembra aqui um pouco os hebreus, com todos aquelas 613 preceitos que eles tinham que cuidar muito da higiene do corpo, eles tinham assim muito mais preocupados com o exterior do que com o interior, e lembra também o batismo, que o batismo é uma purificação do corpo. E, rapidamente, nós vamos agora avançar para o islamismo. Como nós dissemos, é apenas uma leitura rápida, para que a gente veja, né, todo esse processo, essa caminhada das doutrinas, das filosofias, das religiões, que parecem tão diferentes da religião cristã, que, na realidade, o Cristo, Jesus, ele não deixou nenhuma religião. Ele não deixou religião. Quem criou a religião baseada nos ensinamentos do Cristo foram depois os homens. Ele deixou, todos os seus ensinamentos foram dados de forma verbal, e ele não disse, a única coisa que ele disse foi o quê? Eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento.
a lei de Deus. Mas e o islamismo? De todas as religiões não cristãs, o islamismo é a mais próxima das do Ocidente, em termos geográficos e religiosos, pois, como religião, tem origem judaica. Vejam, o islamismo ele tem origem judaica e, como filosofia, ele sofreu influência helênica, ele sofreu influência dos gregos. Então, o islamismo ele foi fundado pelo profeta Maomé, da tribo Quraish. Ele nasceu em Meca, aproximadamente 570 anos depois do Cristo. Então, vejam, depois do Cristo, ainda surgindo religiões através do profeta, era um profeta, Maomé, ele traz o islamismo. Então, amigos, tem também as religiões primais. As religiões primais ou tribais são manifestações primitivas da religiosidade humana. São encontradas em várias partes do mundo, na África, Austrália, Sudeste Asiático, ilhas do Pacífico, Sibéria, entre os indígenas das Américas, América do Sul, América Central, América do Norte. Atualmente, muitas das religiões tribais da África adotam práticas cristãs e islâmicas em seus rituais. Jesus, ele disse que toda a mensagem dele seria pregada em todos os cantos do globo, e aí seria o fim. Então, nós, no pleno século XXI, ainda tem muitos lugares que ainda não conhecem a mensagem do Cristo. Mas vejam, naquelas tribos africanas, ele já adotando práticas cristãs e práticas islâmicas em seus rituais. Então, nós percebemos o quê? Que ainda há um longo caminho pela frente, mas Jesus não tem pressa, o Pai também não. Emmanuel, ainda no livro A Caminho da Luz, com relação às revelações gradativas, ele diz: os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha, não somente com a sua palavra, mas principalmente com sua exemplificação salvadora. Cada emissário, diz Emmanuel, cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro a região Galileia. É por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra. E se a boa nova não se dilatou no curso dos tempos, é que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam, diz Emmanuel, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança, que os seus exemplos haviam implantado no mundo. Emmanuel diz: se ainda os ensinos do Cristo não estão presentes em toda parte, é por culpa desses pretensos missionários que desvirtuaram o que ele deixou, o que ele ensinou. E ele diz, abafando, né, esses exemplos que haviam plantado no mundo, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade, ou encarcerando-a no silêncio dos claustros, a planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídimos objetivos. Porque nós somos humanos, somos falhos. Então, fazemos as interpretações equivocadas, achando que se nós fizermos um voto de mudismo, ficarmos
separados do mundo, ficarmos agindo dessa ou daquela maneira, nós estamos evoluindo mais rápido. Na realidade, Jesus não disse nada disso. Por isso, nós que nos professamos espíritas, temos um compromisso com o Mestre, mantermos viva a árvore do Evangelho, livre das pragas e dos peçonhentos que possam lhes tirar o vigor. Paz a todos. Queridos amigos, aproveitando para cumprimentar a nossa querida amiga Cleia Santos, a Ana Eliane, todos esses amigos, amigas tão queridas, tão especiais. Hoje nós encerramos essa rápida reflexão para compreender por que tantas religiões não cristãs, se o Cristo é o nosso governador espiritual. E conseguimos, acredito, compreender, mesmo que de uma forma rápida, breve, mas que tudo está dentro de uma programação divina. Deus cuida, vela, não somente do planeta Terra, mas de todo o universo. Então, amigos queridos, para aqueles que porventura ainda não colocaram o seu copinho, a sua garrafinha de água, providenciem. Aqueles que vão nos assistir depois, também coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água, que nós vamos fazer agora a nossa vibração final e com muita fé, com muita esperança, todos serão beneficiados. E enquanto vocês providenciam a água, aproveito para lembrar que amanhã, terça-feira, 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho, pelo Facebook, pelo Instagram, ao vivo, e logo a seguir, não é ao vivo, à distância, nós temos a nossa reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. Quem desejar encaminhar algum nome, encaminhe para o novo número do nosso Centro Espírita, que eu passarei o novo número ao final. Então, convido todos vocês, neste momento, vamos orar. Aqueles que estão conosco, que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia, abram seus corações aos emissários que do alto acorreram ao nosso chamado, a equipe espiritual de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa espírita, mas os que sentem condições de doar. Vamos fazer uma grande rede de doação. Vamos convidar cada governador espiritual de cada nação para que se juntem a nós. Juntos, nós fazemos a diferença. Jesus conta conosco. Com muita fé, com muita confiança, nós vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz para o nosso orbe. Nós vamos agora visualizando o nosso planeta Terra se iluminando, resplandecente. As sombras se dissipam. A paz, a fraternidade, o respeito, o amor se faz presente em todos os recantos. Juntos percorremos, adentramos os lares, pacificamos as famílias, percorremos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, aliviando, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência. Mas com a permissão de Deus, nós também levamos a cura, principalmente a verdadeira cura, que é a cura do espírito. Porque quando o espírito está saudável, o corpo não mais adoece.
Vamos vibrando muito amor, muita proteção, com muita confiança. Oferecendo as nossas vibrações, o nosso magnetismo. Vamos magnetizando as águas que foram colocadas com esse propósito. Magnetizando tudo que for possível magnetizar, para aumentar o potencial de cura. E nós vamos vibrando, confiando que juntos com cada benfeitor amigo, nós podemos realizar muito. Jesus conta conosco. E entregando aos benfeitores amigos a continuidade desse trabalho, nós vamos dirigir nossos pensamentos aos nossos lares. E os benfeitores, vasculhando as nossas mentes, vão beneficiando a cada um que nos vem ao pensamento. Vamos, neste momento, aproveitar e dirigir as nossas súplicas aos emissários divinos. Enquanto os benfeitores amigos vão acolhendo a cada pedido, nesse momento nós vamos receber essa luz que verte do alto sobre nós, em forma de pétalas perfumadas e curativas, que vão sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente percorre todo o nosso corpo perispiritual e físico. E nós vamos sentindo a cura se manifestando, a cura do corpo, a cura da alma. Mas essa energia se expande além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. Enquanto os emissários divinos nos aplicam o passe, nós vamos louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos.
Graças vos damos, Senhor, por tudo que recebemos, agradecendo a cada benfeitor amigo, aos nossos protetores individuais, avalistas que estão sempre presentes para nos auxiliar, agradecendo as equipes espirituais que acorreram ao nosso chamado, agradecendo a Jesus e pedindo, Senhor, conduza-nos sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Abençoa a nossa semana, abençoa as nossas vidas. Agradecendo a Deus, nosso Pai, nós vamos encerrando e convidando a todos. Suavemente vamos abrindo os nossos olhos. Vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Queridos amigos, depois de tudo que recebemos, só podemos agradecer. Vamos encerrando, lembrando a vocês, não deixem de visitar o nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Se inscrevam, compartilhem, façam comentários. Dessa forma, outras pessoas também serão beneficiadas. Antes de encerrarmos, vamos passar o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. Anotem aí, o DDD é o 19, DDD 19 e o celular 99 456 4473. 19 99 456 4473. Quem desejar alguma orientação, um atendimento fraterno ou encaminhar algum nome para a reunião de vibração e irradiação, encaminhe para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Até amanhã, com as bênçãos de Deus, saúde e paz. Um beijo para todo mundo. Tenham uma ótima noite de segunda-feira e vamos que vamos. Paz a todos.